A corda queimava a pele de Elara Finn enquanto o cavalo a arrastava pela pradaria. Não rápido, não misericordioso. Devagar o bastante para que cada pedra fosse contada, cada respiração doesse. A terra estava partida e seca, o chão rachado por um sol que há muito deixará de se importar com quem vivia ou morria sobre ele. Poeira enchia sua boca. Seu vestido, antes claro, antes inteiro, pendia em tiras rasgadas ao redor de suas pernas. Um sapato havia desaparecido. O outro batia inutilmente contra o tornozelo a cada solavanco. O sangue riscava sua panturrilha onde a corda havia mordido fundo, misturando-se à terra até que a dor se tornasse algo opaco e distante. Ela tinha 22 anos. E ainda estava viva, por pouco. Elara já não gritava. Os gritos haviam ficado quilômetros para trás, engolidos pelo medo, pelo calor e pela crueldade constante e paciente do arrasto. Seu corpo aprenderá algo que sua mente se recusava a aceitar. Ninguém estava vindo. A pradaria não se apressava. O céu não estremecia. Os cascos do cavalo batiam no chão no mesmo ritmo, uma e outra vez, como se aquilo fosse um trabalho comum. Seu crime não fora roubo. Ela não havia ferido ninguém. Nem sequer falará em voz alta. Ela havia escutado. Homens falavam quando acreditavam que uma mulher era invisível. Falavam sobre papéis assinados depressa demais. Sobre gado que mudava de mãos sem jamais mudar de dono. Sobre homens da lei que usavam distintivos como fantasias e sorriam enquanto mentiam. Elara ouvirá um nome a mais do que devia. E, uma vez que se sabia, sabia de verdade, não havia como deixar de saber. A memória voltava em fragmentos enquanto o mundo passava arrastado diante dela. Uma voz lenta atrás dela, calma, indiferente. Um distintivo captando a luz. Uma mão apertando a corda com facilidade treinada. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Sua visão embaçou. O sol se espalhou em fogo branco. Seu peito rangia ao respirar, curto e quebrado. Um último puxão fez a dor explodir em seu quadril, aguda o bastante para roubar-lhe o resto das forças. Os dedos de Elara rasparam inutilmente a terra, depois ficaram imóveis. Pouco antes de a escuridão tomá-la por completo. Uma sombra caiu sobre seu corpo. No início, ela pensou que fosse ele de novo. Seus músculos se enrijeceram de terror. Seu coração deu um chute fraco contra as costelas. Ela esperou a corda apertar, o arrasto final que terminaria o que havia começado. Isso não veio. Em vez disso, houve quietude. Do tipo errado. Do tipo que não pertencia àquele lugar. Um homem estava de pé sobre ela, bloqueando o sol. Alto. Ombros largos. O casaco gasto de poeira, o chapéu puxado para baixo, o rosto marcado pelos anos, não pela raiva. Jona Ali. 51 anos. Um ex-homem da lei que já não usava distintivo, mas ainda carregava seu peso. Ele não xingou. Não gritou. Não entrou em pânico. Aquela calma a perturbou mais do que a crueldade jamais perturbara. Jona ajoelhou-se devagar, como se um movimento brusco pudesse quebrar algo que já estava frágil. Seus olhos foram primeiro para a corda, depois para a perna dela, depois para a forma como seu peito mal se erguia. Ele puxou uma faca, não rápido, não ameaçador, e deslizou uma mão firme sobre o tornozelo dela para impedir que torcesse errado. Os lábios de Elara tremeram. As palavras saíram dela como farpas. Não, me leve de volta. Jona não respondeu de imediato. Cascos soaram ao longe. Não perto. Perto o suficiente. Ele cortou a corda com cuidado. Uma vez. Duas. As fibras caíram, deixando pele em carne viva e silêncio em seu lugar. Jona não deixou a perna dela cair. Sustentou seu peso como alguém que entendia exatamente o quanto a negligência podia causar estragos. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e segura. Não vou. Então ele a ergueu, firme, controlado, sem hesitação, e se afastou da trilha. Em direção à terra que se dobrava e afundava, em direção à cobertura, em direção à escolha. Jona Ali não disse mais nada enquanto a carregava para longe da poeira. Mas naquele momento, sem discursos nem promessas, ele tomou uma decisão que mudaria a vida dos dois. Porque sobreviver não é ser resgatado. É alguém escolher não desviar o olhar.
O rancho de Jona Ali ficava onde a terra parecia esquecer de si mesma. Nenhuma placa indicava o caminho. Nenhuma cerca permanecia reta. A casa se inclinava levemente contra o vento, suas tábuas esbranquiçadas por anos de sol e poeira. Um único algodoeiro guardava o quintal, suas folhas sussurrando mesmo quando não havia brisa. Era o tipo de lugar por onde as pessoas passavam sem notar, e era exatamente por isso que Jona o havia escolhido. O silêncio já fora sinônimo de segurança. Jona levou Elara para dentro sem cerimônia. Deitou-a com cuidado em uma cama estreita no quarto de hóspedes e deu um passo atrás, oferecendo-lhe espaço como se ele lhe pertencesse. Trouxe água. Um pano limpo. Limpou as queimaduras da corda devagar, observando mais a respiração dela do que os ferimentos. Ele não perguntou o nome dela. Não perguntou o que ela havia feito. Não perguntou por que estava fugindo. Essa contenção importava mais do que a gentileza jamais poderia importar. Elara permanecia imóvel, encarando as vigas do teto enquanto seu corpo tremia em ondas que ela não conseguia controlar. A dor se alojava fundo em sua perna, quente e constante. O medo permanecia por mais tempo. Sempre permanecia. Mas algo mais também se insinuava: confusão. Homens geralmente queriam respostas. Controle. Gratidão. Jona não queria nada disso. Ele estava sentado numa cadeira perto da janela, observando o quintal como se o problema pudesse brotar da própria terra. O silêncio entre eles se estendeu, não desconfortável, apenas honesto. Quando Elara finalmente falou, não foi porque ele perguntou. Foi porque o silêncio abriu espaço para a verdade. Eu trabalhava perto do salão, disse ela, com a voz fraca. Servindo bebidas. Limpando mesas. Ouvindo. Jona não se virou. Eles falam, ela continuou. Homens sempre falam. Principalmente quando acham que ninguém vale a pena ouvir. Os dedos dela se fecharam no cobertor. As palavras vieram mais rápidas agora, como se segurá-las tivesse custado demais. Ouvi sobre gado apreendido que nunca violou a lei. Mandados assinados antes mesmo de os juízes os verem. Dinheiro trocando de mãos em salas dos fundos. Dinheiro silencioso. O maxilar de Jona se contraiu, quase imperceptivelmente. Um nome continuava voltando, disse Elara. Deputado Silas Crowe. Isso fez Jona se virar. Ele conhecia o nome. Conhecia o sorriso que vinha com ele. Sabia como alguns homens vestiam a lei como uma armadura enquanto apodreciam por dentro. Eu não entendi tudo, Elara admitiu. Mas sabia que era errado. Sabia que alguém acabaria se machucando. Ela enfiou a mão no forro do vestido rasgado e puxou um pedaço de papel dobrado, amarrotado e manchado de suor e sangue. Eu peguei isso, disse ela. Nem sei exatamente o que significa por completo. Só sabia que era o motivo de eles terem parado de sorrir. Jona pegou o papel e leu devagar. Devagar demais. Selos falsificados. Assinaturas apressadas. Ordens pulando etapas que homem honesto nenhum pularia. Isso não era corrupção comum. Era algo organizado. Jona soltou o ar pelo nariz. Silas Crowe não trabalha sozinho. Elara engoliu em seco. Tem mais alguém. Um homem a quem ele obedece. Jona assentiu uma vez. Calder-Vren. O nome pousou pesado no ambiente. Grandes terras. Muito gado. Mãos limpas. Homens como Vren nunca tocavam na corda nem no sangue. Pagavam outros para fazê-lo e chamavam isso de negócio. Jona dobrou o papel e o colocou sobre a mesa como se pudesse explodir. Isso não é sobre esconder você, disse ele em voz baixa. Nunca foi. Elara sentiu o peso daquela verdade pressionar seu peito. É sobre saber se a verdade vai ser enterrada, continuou Jona. Ou se vai sobreviver tempo suficiente para respirar. Do lado de fora, a terra permanecia imóvel. Sem vento. Sem pássaros. Apenas o leve ranger da casa e o som da distância prendendo a respiração. Um silêncio assim nunca significava segurança. Significava espera. Porque o silêncio protege os poderosos. E a verdade sempre cobra um preço. A noite não caiu no rancho de Jona Ali. Ela se acomodou. O céu escureceu devagar, tingindo a terra da cor de ferro velho.
A última luz sangrou por trás das colinas, e a pradaria ficou silenciosa de um jeito que parecia intencional. Jonah percebeu isso como sempre percebera, pelo que parou de se mover. Nenhum inseto, nenhum pássaro. Apenas a quietude pressionando por todos os lados. Então veio a batida. Não alta, não apressada, lenta, confiante. O tipo de batida feita por um homem que acreditava que a porta se abriria. A respiração de Elara travou no quarto dos fundos. Seu corpo se enrijeceu por instinto, a dor explodindo aguda em sua perna. Jonah não olhou em sua direção. Em vez disso, moveu-se de lado, não diretamente até a porta, um velho hábito que não pensava havia anos. Ele abriu apenas o suficiente. O deputado Silas Crowe estava na varanda, o chapéu bem ajustado, o distintivo refletindo a luz do lampião. Seu sorriso era fácil, amigável, ensaiado. O sorriso de um homem acostumado a ser obedecido. Boa noite, disse Crowe. Não esperava encontrar você tão longe assim, Jonah. Jonah não disse nada. Crowe estendeu um papel dobrado. Estou procurando uma jovem. Fugiu da cidade. Elara Finn. Aqui está o mandado. Jonah pegou o papel. Leu uma vez. O selo estava errado. A assinatura inclinava para o lado errado. Trabalho apressado. Ele devolveu o papel. Isso não é legal, disse Jonah. O sorriso de Crowe se apertou. Interferir em uma prisão também não é. Jonah não saiu da frente. Por um momento, os dois homens apenas ficaram ali. A noite se adensou ao redor deles. Os olhos de Crowe passaram por cima do ombro de Jonah, vasculhando a escuridão atrás dele. Você não quer problemas, disse Crowe, com leveza. Jonah sustentou o olhar. Nem você. Crowe avançou mesmo assim. A luta foi súbita e próxima. Sem gritos. Sem aviso. A madeira estalou quando seus corpos bateram contra o corrimão da varanda. O lampião tombou e se despedaçou, mergulhando o mundo na escuridão. Um soco atingiu Jonah no maxilar. Ele absorveu o golpe e avançou, usando peso e equilíbrio em vez de raiva. Crowe levou a mão à arma. Jonah chutou seu pulso. O revólver deslizou pelas tábuas e desapareceu na terra. Eles caíram com força, o fôlego arrancado do peito, as botas raspando no chão. Crowe lutava como um homem acostumado a ver os outros recuarem. Jonah lutava como um homem que sabia terminar as coisas sem espetáculo. Crowe foi o primeiro a se soltar. Agora havia sangue brilhando em seu lábio, o sorriso desaparecido. Isso não acabou, disse ele, recuando. Jonah não o perseguiu. Crowe montou em seu cavalo e cavalgou para dentro da escuridão, rápido bastante para importar, lento bastante para manter o orgulho intacto. Quando o som dos cascos se perdeu, Jonah soltou o ar e olhou para baixo. Algo jazia perto da cerca, cintilando fracamente na terra. Um pequeno objeto de metal. Pesado. Marcado com um ferro de gado que Jonah reconheceu imediatamente. De Caldervren. Jonah fechou o punho ao redor dele. Dentro da casa, Elara saiu para a varanda, envolta em um cobertor. Ela tremia, mas estava de pé. Ele sabe, disse ela. Sim, respondeu Jonah. E agora alguém mais também sabe. Esconder-se tinha acabado. O silêncio já não era uma opção. Porque no momento em que você se recusa a se curvar, o verdadeiro inimigo mostra o rosto. Eles partiram antes do amanhecer. Não porque a escuridão parecesse mais segura, mas porque esperar parecia pior. Jonah Ali guiou o cavalo por uma trilha baixa que seguia as dobras do terreno em vez de cortá-lo em linha reta. Elara cavalgava envolta em um casaco que engolia sua silhueta, a perna ferida estendida com cuidado, cada movimento calculado. A dor ainda estava lá, profunda, constante, mas o medo cavalgava mais perto agora, apertando-lhe o peito a cada milha. A pradaria parecia pacífica à luz da manhã. Era isso que a tornava perigosa. Jonah percebeu primeiro. Os pássaros se ergueram todos de uma vez e desapareceram. O vento cessou. A terra pareceu prender a respiração. Para baixo, disse Jonah em voz baixa. O primeiro tiro rasgou o ar antes que as botas de Elara tocassem o chão. A terra explodiu onde eles estavam um segundo antes. Outro tiro veio em seguida, mais perto, mais seco, sem aviso.
sem What do you ordem mean? gritada. Não eram delegados. Eram homens contratados. Jona puxou Elara em direção a um leito raso de riacho, mantendo o corpo entre ela e a elevação de onde vinham os tiros. Ele não disparou a esmo. Observou. Calculou. Esperou por movimento, não por som. Outro tiro. Uma pedra se estilhaçou perto do ombro de Jona. A dor irrompeu quente e súbita quando algo rasgou seu braço. Ele cerrou os dentes e continuou avançando. Não pare, disse ele. Não olhe para trás. Moveram-se em rajadas, rastejar, esperar, mover de novo, usando a terra como ela fora feita para ser usada. Elara ralou as palmas das mãos ao se arrastar para frente, a respiração presa na garganta. O pânico tentou subir. Ela o esmagou. Os tiros diminuíram. Depois cessaram. Os homens haviam passado seu recado. Não eram pagos para morrer por ele. Eles chegaram ao forte no meio da manhã. O marechal dos Estados Unidos ouviu sem interromper. Estudou o papel. O objeto de metal. O momento. Não pediu que Elara provasse nada com emoção. Pediu fatos. Padrões surgiram. Linhas limpas. Familiar demais para serem ignoradas. Silas Crowe foi preso naquela mesma tarde. Calder Vrain não. Ainda. Elara sentou-se sozinha depois, as mãos dobradas, sabendo o que viria a seguir. Depoimento. Verdade pública. Jona ficou ao lado dela, o sangue seco na manga, compreendendo algo que não poderia desfazer. Sua vida tranquila tinha acabado. A coragem não tinha encerrado o perigo. Tinha convidado ele. A justiça não chegou com aplausos. Ela veio em um tribunal lotado que cheirava poeira e madeira antiga. Veio com sussurros, olhares baixos e homens que de repente achavam o chão mais interessante do que a verdade. Elara Finn manteve-se ereta quando falou. Sua voz tremeu uma vez, apenas uma, antes de se firmar em algo sólido. Ela contou o que ouviu. O que viu. O que foi feito em nome da lei. Silas Crowe foi condenado. O veredito caiu pesado, não por surpreender alguém, mas por confirmar aquilo que muitos haviam escolhido não ver. Crowe caiu sozinho no registro oficial, mas todos naquela sala entendiam a verdade mais profunda. O nome de Calder Vrain agora era dito em voz alta. Exposto. Sussurrado. Ainda não derrotado. Depois disso, Elara saiu do tribunal para a luz do sol sem correntes, sem guardas, sem o medo mordendo seus calcanhares. Ela não era mais uma fugitiva escondida na poeira. Ela era uma testemunha. Ela voltou ao rancho de Jona Ali não porque não tivesse outro lugar para ir, mas porque, pela primeira vez em sua vida, estava escolhendo onde ficar. Os dias ali passavam devagar. Trabalho honesto. Noites silenciosas. Uma cura que não se apressava. Jona não tentou salvá-la. Ele ficou ao lado dela. Ele ia à cidade uma vez por semana, às vezes para responder perguntas, às vezes para lembrar as pessoas que ainda estava atento. Elara ficava, aprendendo o ritmo da terra, consertando cercas, deixando sua força voltar de formas que não precisavam de anúncio. Eles não falaram de promessas. Não vestiram a coragem como romance. O que cresceu entre eles foi construído sobre respeito, sobre o silêncio compartilhado, sobre saber que nenhum dos dois foi carregado pela tempestade. Eles a atravessaram a pé. Elara aprendeu algo que ninguém jamais lhe ensinara antes. A força não é barulhenta. Ela não grita, não ameaça, não usa distintivo. Ela fica. Ela sustenta. Ela escolhe de novo a cada manhã. Uma escolha honesta mudou a direção de 2 vidas. E abalou uma cidade inteira. Se você fosse Jona, teria permanecido quieto e seguro, ou se levantado sabendo que isso poderia lhe custar tudo? Conte-me nos comentários. Eu leio todos. Se histórias como esta importam para você, histórias sobre coragem silenciosa, escolhas difíceis e o verdadeiro Velho Oeste, inscreva-se no meu canal. Essas histórias são para pessoas que ainda acreditam que escolhas importam.